Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, 24 de agosto, 20 horas e 32 minutos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de sentarmos aos pés do Senhor Jesus. Permitir que Ele nos revele o seu amor, as preciosidades do seu reino, que Ele nos revele as suas chaves e as dimensões diferentes da sua bênção, dos seus planos e dos seus propósitos para cada um de nós. Louvado seja o Senhor pelo seu amor, pela sua fidelidade. Gostaria que você se deixasse agora, se deixasse encharcar por este louvor, por esta música. Está sendo cantado em inglês, mas está dizendo espírito para espírito. Você é um ser espiritual, tendo comunhão com o Espírito de Deus, Espírito Santo. Deixa esse Espírito encharcar você, deixa esse louvor, deixa essa música encharcar você agora. Aleluia, louvado seja o Senhor. Para o seu coração para liberar nossa fé nesse momento ao Senhor, fé para receber dEle, fé para que os anjos desçam e ministrem cada um de nós, fé para que o Senhor nos dê expressão, fé para que a sabedoria do Senhor, o dom da sabedoria, o dom da fé se manifeste em alto nível agora entre nós, sobre nós. Quero que você libere a sua fé comigo. Vamos nos confiar em Deus, vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Antes de pedirmos ao Senhor que comece a ministrar as palavras de estudo, de ensino, gostaria muito que você abrisse o seu coração neste momento. Você abrisse o coração para Ele, para o Espírito Santo de Deus, que mora em você e está te tocando neste momento. Quero que você ore, pedindo ao Senhor que revele as portas que você abriu. Senhor, mostra-me as portas que eu abri, o espaço que eu dei para o inimigo na minha vida, os meus caminhos maus, as ações, os pensamentos e sentimentos que não te agradaram no dia de hoje, de ontem, essa semana que se passou. Meu Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, revele essas portas que abrimos. Eu julguei alguém, eu critiquei alguém no meu coração, na minha mente. Eu acusei alguém falsamente. Eu julguei alguém, eu critiquei, eu insultei, eu menti, eu enganei alguém. Talvez pessoas que trabalham com vendas, compras, às vezes exageram na descrição, às vezes mentem. Arrependa-se disso agora. Peça ao Senhor que te dê graça para que você não tenha que fazer mais isso. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós já fomos libertos dele. Mas nós precisamos constantemente examinar o nosso coração à luz do Espírito Santo. Encontrar lugar de arrependimento. Onde nos arrependemos, onde mudamos, onde ajustamos
nossa vida. Deixa isso acontecer com você agora. Sim, assim, Senhor, revela-nos essas coisas. Eu cobicei alguma coisa, eu ouvi, eu olhei para algo pecaminoso, desrespeitei o meu cônjuge ou meus pais. Senhor, eu te desobedeci, eu fui arrogante, eu fui ciumento, invejoso. Eu abriguei amargura, mágoa, ressentimentos, pensamentos negativos. Eu fui impaciente, eu murmurei, eu fui ingrato de alguma forma. Senhor, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Tira de mim essas coisas, Pai. Eu me arrependo agora em nome de Jesus. Remove de mim essas coisas, remove do meu coração. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre nós. Lava o coração dos teus filhos, lava o meu coração com o teu sangue, purifica-me de toda injustiça. Senhor, alinhe o meu coração com o seu, alinhe a minha mente com a sua, Senhor. Que sejamos um só espírito neste momento, espírito com espírito. Sim, Senhor, ministrando, sim, Senhor, recebendo do Senhor, ministrando uns aos outros. Sim, Senhor, dimensões espirituais. Nós fazemos isso agora, nós nos conectamos espiritualmente um com o outro. Te damos louvor, te damos louvor. Obrigado, Jesus. Pai, nós oramos neste momento para que o Senhor nos use poderosamente. Sim, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, que eu não te atrapalhe aqui esta noite, Senhor. Que eu não seja um impedimento, Senhor. Que este vaso de barro que sou eu neste momento, que este canal, este instrumento nas Tuas mãos, Senhor, esteja livre e desimpedido. Que o Senhor o use de forma poderosa agora, Pai. E todo louvor e toda glória seja ao Senhor. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor envie os Teus anjos agora, ministradores, nessas casas onde eles estão, onde quer que eles estejam agora. Que os Teus anjos ministradores possam ministrar a eles agora. Cura, renovação das forças, restauração emocional. Sim, Senhor, restaura tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Faz isso agora, eu te peço, Senhor. Envia os Teus anjos guerreiros, chefes de exércitos, os querubins poderosos, Pai, para guardar, Senhor, as nossas conexões, para guardar a Tua glória, Senhor, entre nós. Que essas conexões espirituais, Pai, sejam mantidas e que elas não sejam interrompidas de forma alguma. Que não haja interrupções, distrações, mas que o foco esteja contínuo no Senhor. E que o Senhor, através dessa conexão espiritual, Pai, nos abençoe. Sim, Senhor, ministra a nós, te pedimos, te damos louvor. Aleluia. Santo é o Teu nome, nós te damos glória, te damos louvor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você pode, onde você estiver aí, se você puder falar isso, repita comigo. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Você pode repetir agora sozinho? Vamos lá? Louvado seja o Senhor. Ele é bom e Ele é sempre bom. Nosso Deus é maravilhoso. Confiamos nele, confiamos no Senhor, na força do seu poder. Aleluia. Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, como eu falei com vocês antes. Nós vamos falar sobre fé, estilo de vida de fé. E vamos permitir que o Senhor ministre a nós poderosamente. Queridos, em Hebreus capítulo 10,
verso 38. À medida que nós vamos anunciando as referências, seria muito bom, muito proveitoso se você puder abrir também aí na sua Bíblia. Isso vai te abençoar muito. Você vai ler e ouvir. Isso vai colocar os seus sentidos juntos. Então, Hebreus capítulo 10, verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aqui nós estamos vendo que Deus tem um estilo de vida para nós. Deus tem um estilo de vida diferente para o cristão. E esse estilo de vida é um estilo de vida de fé, de confiança em Deus. Abacuque capítulo 2, verso 4, diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. Você percebe aqui que existe uma oposição aqui, existe uma contraposição entre a soberba e uma vida de fé. Ou seja, quem vive pela fé, vive confiando em outra pessoa. Ele não confia mais em si mesmo. Ele não confia naquilo que ele vê com seus olhos, ele não confia naquilo que ele sente, naquilo que ele percebe com seus sentidos físicos. Ele decide colocar a sua confiança em uma outra pessoa. Mas por que alguém deixaria de confiar nos seus sentidos físicos para confiar em outra pessoa? Porque essa pessoa é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Esta outra pessoa em quem depositamos a nossa confiança é o nosso Pai Celeste, é o nosso Senhor Jesus, aquele que sempre cumpre a sua palavra, aquele que tem caráter, que tem palavra, aquele que é fiel, aquele que sempre, sempre cumpre as suas promessas. Este é o nosso Deus. Nós cremos nele. Nós cremos no Senhor. Queridos, quando nós andamos dessa forma, nós estamos sendo humildes diante do Senhor. É aquele que pensa assim: eu só creio naquilo que eu vejo, naquilo que eu entendo, eu só creio nas coisas que eu percebo, nas coisas que eu posso tocar, sentir, posso sentir pelo olfato, pelo tato, e só essas coisas que eu acredito. Ele está sendo soberbo. Por isso, a fé nos coloca numa posição de humildade diante de Deus. Com a fé a gente passa a confiar naquilo que Deus diz. Confiamos em quem Deus é. Confiamos nas promessas de Deus. E isso faz toda a diferença. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus, nós já vimos em Tiago capítulo 4, não hoje, nós vimos já há um tempo atrás. Tiago capítulo 4, verso 7 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Veja, quando nós nos aproximamos de Deus sem fé, nós estamos agindo com soberba. E Deus resiste a nós. Sem fé é impossível fazer o Senhor feliz. É impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível termos vitória neste mundo. Sem fé nós somos derrotados. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu preciso crer que Deus existe. Isso é óbvio, eu vou falar com uma pessoa, eu tenho que crer que ela existe. Existe uma outra versão no King James que fala assim: você precisa crer que Ele é. É muito interessante, é muito edificante você meditar nisso. Quando nós cremos naquilo que Deus é,
Então nós sabemos que aquilo que Ele é se manifesta em nossas vidas. O que Deus é? Deus é fiel. Então Ele vai sempre ser fiel à sua palavra. Sempre vai ser fiel ao amor que Ele tem por nós. Ele vai ser fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Quando nós nos aproximamos de Deus e sabemos que Ele é Jeová Jireh, aquele que vê e provê, então nós podemos ter a certeza que Ele vai prover cada uma de nossas necessidades. Se nós nos aproximamos dEle, fundamentados naquilo que Ele é, em fé, preciso crer que Ele é quem Ele disse que é. Preciso crer que Ele é quem Ele é de fato. Às vezes as pessoas imaginam Deus de uma forma. As pessoas criam um Deus imaginário na sua mente e elas tentam se relacionar com este Deus imaginário. Mas nós precisamos conhecer ao Senhor. E nós só podemos conhecer a Deus se Ele se revelar a nós. Mas Ele só se revelará a você se você se humilhar diante dEle, porque Ele resiste aos soberbos. Se você cultivar uma fé nele. Como assim? Porque a fé, ela cresce sobremaneira. A fé é como uma semente. Ela cresce. E se nós então a plantarmos, se nós a regarmos, ela crescerá. E ela vai afetar a nossa vida inteira, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, pela eternidade. A fé nos dá um caminho de entrada para o reino de Deus. É pela fé que nós entramos pela porta, é pela fé que nós encontramos a porta, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós recebemos a graça salvadora de Jesus. Quando você se aproxima de Deus, creia que Ele é. É claro que eu posso crer que Ele existe, essa versão não é que a gente vai descartar essa expressão que Ele existe, mas vamos nos aprofundar, vamos tomar posse daquilo que é mais profundo, vamos nos aproximar de Deus sabendo que Ele é quem Ele é, de fato. Quando nós sabemos que o nosso Deus é Jeová Rafá, esse é um dos seus nomes, Jeová Rafá, Deus que está te sarando agora, o Deus que te cura, o Deus que é o seu médico e está sarando o seu corpo físico agora, sarando o seu coração, a sua alma, restaurando a sua vida. Quando nós nos aproximamos dele, sabendo que ele é Jeová Rafá, nós podemos receber os benefícios de Jeová Rafá. Isso é um fundamento da fé. Preciso me aproximar dele sabendo que ele é galardoador. Ou seja, as pessoas que se aproximam dele em humildade, confiando nele, as pessoas vão poder provar isso, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque você busca o Senhor, porque você crê nele, porque você o coloca em primeiro lugar na sua vida, você vai testificar que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Então o versículo todo diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe ou que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa é a natureza de Deus. Ele dá quando Ele é abordado, quando as pessoas se humilham diante dEle, se aproximam dEle em oração, pedem Ele as coisas, o adoram, têm comunhão com Ele. Como resultado disso, as pessoas são galardoadas, elas recebem de Deus. Às vezes, você pode fazer essa experiência, você separa um dia ou mais só para adorar o Senhor. Isso é tão louvável, isso é tão edificante. Você separa um tempo só para adorar o Senhor, só para dar graças, só para dizer o quanto você o ama. Você decide que não vai pedir nada, você só vai adorá-lo. Sabe,
Você vai perceber que toda vez que você sai desse tempo de adoração, de louvor, de gratidão, você vai sair edificado, fortalecido, como se você olhasse assim nos seus bolsos espirituais, eles estão cheios. Aí você vira para ele: Senhor, mas eu não pedi nada ao Senhor. E olha para você, dá aquele sorriso e diz assim: ô filho, eu sei que você não pediu, mas eu não resisti. É assim que eu sou galardoador. Eu dou ao ser abordado. É assim que Ele é. E quando nós nos aproximamos dEle, sabendo que Ele é bom, que Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele nos ama, nós sempre seremos galardoados. Portanto, temos que ter essa convicção de que Deus é quem Ele é. E Ele é maravilhoso. Ele é o Deus Tzidkenu, Jeová Tzidkenu. Ele é a nossa justiça. Ou seja, quando nós sentimos que nós não somos tão dignos da sua presença e não somos mesmos em nós mesmos, que nós não merecemos as suas coisas e nós não merecemos, nós não somos dignos da presença dele conosco e nós não somos. Mas por causa do dom da justiça, ele nos fez dignos. Por causa do dom da justiça, ele diz assim: eu sei que você não merece, mas eu vou derramar sobre você a minha graça, porque você recebeu a minha justiça. Você recebeu o dom da minha justiça. O presente, eu dei a você a justiça de presente, porque você creu em mim. Essa é a justiça pela fé que Paulo anuncia nas suas epístolas. Justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa sabedoria. Isso que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, salvo engano. Ele, Jesus, é tudo isso. Ele foi feito isso para nós. Quando eu deposito a minha fé em Jesus, Ele se torna tudo isso para mim, para você e muito mais. Mas é pela fé. Quando nós abordamos e chegamos diante do Senhor em fé, nós podemos receber essas coisas de Deus. E sem fé, queridos, fica o amor de Deus lá. Fica Ele assim, sofrendo, querendo nos abençoar porque Ele nos ama tanto. Mas existem leis espirituais. E Deus não faz tudo somente fundamentado no amor que Ele tem por nós. Porque se fosse assim, todos nós já teríamos tudo, 100% do que Ele tem para nos dar, todos teriam já tudo, porque Ele nos ama a todos. O amor de Deus está por trás de tudo que Ele faz. Mas o fundamento da ação de Deus na terra, em qualquer lugar, também é justiça. Ele é justo, tudo Ele faz com justiça e Ele escolheu honrar a fé. Ele escolheu aceitar as pessoas no seu reino. Pela fé, as pessoas que aceitarem o seu filho, honrarem o filho, confiarem nas palavras do filho, Ele disse: eu vou receber. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra forma, somente por Jesus Cristo. E a forma como a gente encontra essa porta que é Jesus, a gente percorre esse caminho que é Jesus, recebe a vida que é Jesus. Meus queridos, a forma, o caminho para isso é a nossa fé nele. Nós recebemos pela graça, mas mediante a fé. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, eu sou salvo de graça. Eu não compro a minha salvação com obras. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Nada. Mas eu preciso apresentar a minha fé. E como a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Como eu ouço para receber fé? É porque alguém é fiel, obediente, prega o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Jesus. Então, quando alguém ouve esse Evangelho, ouve as boas novas, e com o coração aberto recebe essa pregação, então ele recebeu fé. E aí ele apresenta a fé ao Senhor. Senhor, eu creio no Teu Filho Jesus.
E eu o convido para ser o Senhor da minha vida. Entra no meu coração e governa na minha vida. Ao fazer esta entrega, esta confissão, crendo com o coração, você é salvo. E esse é o maior milagre que um ser humano pode receber em toda a eternidade. Não há nada maior do que isso. Ser salvo dos meus pecados. Ser salvo de um inferno terrível. Ser salvo de mim mesmo, do meu velho homem. Ser salvo de ficar longe do amor de Deus. Queridos, nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Ponto. Ponto. Não tem mais, não tem menos. Nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Nesse ponto, parece ser o ponto onde grande parte dos cristãos param no entendimento da fé. Eles entendem que a fé, pela fé em Jesus, nós somos salvos e não tem mais nada a respeito da fé, não tem mais nada a respeito do que eu posso receber de Deus, não tem nada que eu possa fazer com a fé, não tem mais nada que eu possa usar a minha fé que seja eficaz, efetivo, que vale a pena, queridos. Não. Queridos, existe muito mais. A salvação é o maior milagre, mas o pacote inclui muita coisa. E nós vamos passar a eternidade para conhecer a bondade do nosso Deus, para conhecer aquilo que Ele tem aqui reservado para aqueles que o amam. E quando nós colocamos a nossa fé em Deus, que nós aprendemos a buscá-lo e a conhecê-lo, nós também cultivamos um amor muito grande pelo Senhor. E o Senhor tem reservado coisas maravilhosas, grandes, para aqueles que o amam. Pela fé, nós entendemos as coisas. Sabia disso? Muitas pessoas falham em entender as coisas que são explicadas simplesmente porque não tem fé. Você está com a sua Bíblia aí em Hebreus? Nós vamos voltar aí para o capítulo 11 de Hebreus. Vou abrir a Bíblia aqui também, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Pela fé nós entendemos. Veja bem como nós lemos aqui no verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, do que é visível. Então aqui nós podemos entender que nós só entendemos as coisas de Deus, as coisas espirituais, as revelações profundas e elevadas de Deus, somente pela fé. Como assim? Se você ouve algo, está ouvindo, por exemplo, esse estudo agora, essa ministração sobre a fé, o estilo de vida de fé. Se você falhar em crer em um princípio de fé, um princípio básico, um rudimento da fé, rudimento, ou seja, são os primeiros passos, o beabá da fé. Você falha em crer em alguma coisa que foi ministrado, quando uma segunda ou uma terceira coisa, um segundo ou terceiro degrau é apresentado a você, você não tem como alcançá-lo, porque você falhou em crer no primeiro, você não consegue entender o segundo nem o terceiro. É pela fé que nós vamos entendendo as coisas de Deus. É pela fé que nós agradamos ao Senhor e Ele continua a se revelar a nós, porque tem outro trecho na Bíblia que diz que o Senhor não dá pérolas aos porcos. Nesse caso, ele está se referindo àqueles que não conseguem valorizar as revelações, a sabedoria divina, os planos e os propósitos divinos.
se você não consegue valorizar isso, então é como se estivéssemos dando pérolas àqueles que não conseguem discernir o valor das pérolas. Os porcos pisam nas pérolas. Eles ficam até irritados com aquilo, porque não conseguem valorizar. Então, quando você valoriza, você entende, você crê naquilo, você abre o coração, então você consegue receber o segundo degrau, você consegue entender e subir até o terceiro degrau, e você vai indo de revelação a revelação, de glória em glória, e vai crescendo em graça diante do Senhor. Pela fé, nós entendemos. Eu queria que você, se você estivesse anotando aí, seria muito interessante, viu? Pela fé, então, nós entendemos as coisas. Pela fé, nós cumprimos o propósito de Deus. Aqui nós vemos vários exemplos de fé, né? Um rol aqui de heróis da fé, elencados aqui no capítulo 11 de Hebreus. Nós vemos aqui como Abel, por exemplo, como ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício pela fé. Você sabe que Abel e seu irmão Caim, os dois fizeram ofertas a Deus. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim, mas ele se agradou do coração e recebeu a oferta de Abel. E aqui nós lemos, no verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, então, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Percebe a importância da fé? Até para a gente oferecer ao Senhor algo, eu preciso de fé. Para eu oferecer sacrifício de louvor ao Senhor, eu preciso de fé. Para eu oferecer dízimos e ofertas ao Senhor, eu preciso de fé, eu preciso crer. Quando eu faço isso sem fé, eu sei que o Senhor está recebendo. O Senhor quer que a gente faça isso com alegria. Ou seja, se você está em fé, você está fazendo isso com alegria, porque você sabe que Deus recebe isso e que Deus vai chover sobre a sua semeadura e que Deus vai abençoar a sua vida. Você faz com alegria. Pela fé, nós andamos com Deus. Enoque, aqui diz no verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E aqui nós vemos que Enoque, então, ele agradou a Deus, ele aprendeu a andar com Deus. Esse é um estilo de vida. Quando nós andamos em fé, nós agradamos ao Senhor. Deus se agradou tanto de Enoque que levou ele para o céu antes de morrer. Ele foi para o céu com o corpo em tudo. Ele não morreu, não experimentou a morte. Verso 6 diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador os que o buscam. Pela fé somos divinamente instruídos sobre acontecimentos futuros. Isso aconteceu com Noé. Noé, então, ele pôde receber, ele pôde ser avisado das coisas que iam acontecer, as coisas que ainda não se viam naquela época. Aqui diz assim, ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, ou seja, ele respeitou a palavra de Deus, ele sabia que ia acontecer. Isso se chama um temor santo. Deus fala e nós sabemos que aquilo vai acontecer. Então, se Deus anunciou um julgamento, se Deus anunciou uma mudança de dispensação, se Deus anunciou um evento extraordinário, se nós temos temor do Senhor, nós vamos nos preparar para aquilo. Assim como Noé fez, ele se preparou, ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé foi considerado justo porque ele cumpriu, ele temeu a palavra e ele agiu de acordo com o que ouviu.
quando chamados, nós obedecemos. Isso aconteceu com Abraão. Verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui diz que pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, olha, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Mas pela fé nós obedecemos ao chamado de Deus. Aqueles que não obedecem estão dizendo assim, eu não criei no chamado de Deus. Eu não aceitei esse chamado. Abraão creu, ele aceitou, ele está no rol dos heróis da fé. E aqui no verso 8 diz, pela fé, quando ele foi chamado, ele obedeceu. Então a obediência a Deus denota fé. Se você quer crescer em fé, você precisa crescer em obediência. Pela fé recebemos poder para gerar filhos. Olha só que maravilha. Aqui no verso 11, lemos assim, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Veja que Sara era estéril. E aquela que era estéril, pela fé, ela concebeu. Ela tinha recebido uma promessa e ela confiou na promessa. No início não foi fácil, no início ela até sorriu, né? Quando ela ouviu falar daquilo, parecia uma coisa tão distante da realidade dela. Era algo bom demais para ser verdade. Mas ela não ficou resistente, ela abriu o coração em seguida, e assim também Abraão abriu o coração para a promessa. E eles demorou muito tempo, mas eles receberam, eles aguardaram, eles perseveraram e tiveram um filho na sua velhice, o filho da promessa, Isaque. E por aí você pode ler então testemunhos aqui na Bíblia mesmo de pessoas que venceram, pessoas que obedeceram, pessoas que entregaram a sua vida, resgataram vidas, tudo isso pela fé. Eu tenho certeza que se você olhar ao redor, você vai encontrar outros exemplos de fé aí ao redor de você, na sua igreja. Agora há pouco, aqui antes de começar a aula, eu recebi 2 testemunhos do irmão Mike, que é um dos nossos alunos. Ele foi na sua casa, ele está em Belo Horizonte nesse momento, nesses dias, e foi para casa, e lá ele ministrou para o seu pai e para sua mãe. Veja só o que aconteceu. Eu gostaria muito de poder passar isso para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com você o testemunho. Ele mandou, na verdade foram vídeos. Deixa eu ver se o áudio chega até você aí. Você tava com hérnia de disco, né? Hérnia. E agora? Cultural. Tava com dor aí. Tava. E agora? Tá doendo? Quantos por cento melhorou? 100%. 100%? Jesus te curou? Curou. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a alegria dele. Espero que você esteja ouvindo aí o testemunho do Mike. Foi para casa, cheio da unção do poder de Deus, crendo que Jeová é Jeová Rafá, nosso Deus que sara, que cura. Ministrou aos seus pais, isso não é lindo? Ministrou também a sua mãe. Vamos ver se você consegue ouvir aqui. O que aconteceu agora, mãe? Eu estava o dia inteiro com o ouvido todo tapado. E agora? Eu nem dormia à noite. E agora? Estava inflamado com dor. Com a oração agora, graças a Deus, eu pude ouvir assim nitidamente. 100% curada? 100%. Jesus te curou? Glória a Deus. Aleluia! Mas... Louvado seja o Senhor, maravilhoso. Espero que você tenha ouvido aí testemunho. E chegou agora há pouco de um dos alunos da Escola de Fé, Cura e Avivamento, o irmão Mike. Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Meus queridos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós o obedecemos, Ele começa a confiar dom sobre nós. Ele começa a confiar autoridade sobre nós. Ele começa a liberar sobre nós este poder que quebra o jugo da enfermidade.
Ele libera este poder que expele demônios, quebra as estratégias, as atividades das trevas ao redor onde a gente está. Queridos, nós carregamos o poder celestial conosco. Só que para que este poder seja liberado, queridos, nós precisamos ativar este poder pela fé. E nós fazemos isso principalmente quando nós queremos receber. Nós ativamos o poder pela fé e recebemos de Deus. Mas nós precisamos carregar esse poder, esta unção. Agora, se você carregar esse poder, esta unção, e não aprender a liberá-lo pela fé, ele pode ficar dormente. Ele pode estar presente, mas no estado de dormência. Então a fé ativa o poder de Deus. Você se lembra, por exemplo, daquela mulher com fluxo hemorrágico? Aquela mulher que sofreu por 12 anos por hemorragia e ela procurou os médicos, gastou tudo que tinha com os médicos. Em vez de melhorar, ela só piorava. Um dia ela ouviu falar de Jesus, que ele estava passando por ali e que muitos estavam dizendo que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele pregava, nós vemos isso em outros textos, que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que ele veio para evangelizar os pobres. E ela falava assim: então está comigo, eu estou pobre, eu gastei tudo que eu tinha. Ele veio para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ela falou assim: eu sou um desses, eu estou oprimida por essa enfermidade. Ela falou assim: as pessoas estão dizendo então que ao tocar em Jesus, as pessoas estão sendo curadas. Ela disse: então, se eu tão somente lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. O que ela estava fazendo? Ela estava usando uma das chaves para receber de Deus. Uma das chaves para se conectar com o poder de Deus e receber aquilo que Deus tem para nós. Então ela falou com a sua boca, ela agiu, ela fez aquilo que ela estava dizendo. Ela agiu em linha com aquilo que ela cria. E quando ela fez aquilo, ela tocou nas vestes de Jesus. O poder que Jesus carregava foi transmitido a ela. Ela sentiu estar curada do seu mal. E Jesus sentiu sair dele virtude, sentiu sair dele poder. E ela foi curada. Veja bem, outras pessoas estavam tocando em Jesus. Tanto é que Jesus para tudo e fala assim: pare tudo aqui. Quem foi que me tocou? Como ele insistia na pergunta, os discípulos disseram: Senhor, mas todo mundo te toca e te aperta aqui, o Senhor pergunta quem te tocou. E se referia a alguém que colocou uma demanda no poder dele. Alguém que colocou um fio espiritual e aquele poder foi conduzido e recebeu os benefícios daquele poder celestial. Aquela mulher, ela tomou passos, ela usou chaves que abriu a porta para o seu milagre. Ela usou uma chave que fez com que o poder que Jesus carregava fosse transmitido a ela. Os outros tocavam em Jesus e nada acontecia, mas ela, pela fé, ativou este poder, ativou esta unção e recebeu aquilo que Jesus carregava. Meus queridos, isso é lindo. Eu conheço o Mike, sei que ele carrega uma grande unção na sua vida e ele está aprendendo agora a liberar esta unção pela fé. Ele está aprendendo então a deixar que essa unção seja ativada, liberada sobre as pessoas, que transforma em cura, em libertação, em restauração, renovação das forças. E isso é muito lindo. Mas o que é fé? O que é fé? Bom, a resposta está bem aí em Hebreus capítulo 11, no verso 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Veja, existem outras definições de fé, mas nós vemos esta aqui que mostra
através de descrever o que a fé faz, nós começamos a vislumbrar o que é a fé. A fé é a certeza, é a convicção, sabe, você tem certeza de coisas que você espera. Quando a gente espera coisas boas, a gente espera coisas que Deus nos tem prometido, coisas que vêm do céu, coisas que nos estão servidas pelas promessas de Deus. Na mesa do Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aquelas coisas que foram servidas ali. Quando você tem expectativa, por isso a gente usa muito a palavra expectativa. Aqui na Escola de Fé, Cura e Avivamento, nós gostamos sempre de encorajar a expectativa. Tem expectativa. Como está a sua expectativa aí com a aula de hoje? Expectativa aí das bênçãos de Deus? Expectativa para a conferência, para a reunião? Por quê? Porque existe um elemento de fé na expectativa. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera receber algo de Deus. Você espera ficar curado. Você espera ficar livre. Você espera uma manifestação de uma graça de Deus, de um dom de Deus. Você tem expectativa de coisas boas vindo em sua direção. Então existe um elemento de fé aí em ação. Ora, a fé é a certeza. Quando você tem certeza daquilo que você está esperando, aí quando você junta as duas coisas, a expectativa com a certeza, aí nós estamos falando de fé. A convicção de fatos que se não veem, isso também é necessário. Essa segunda parte que diz, você ter certeza, convicção, você está persuadido de fatos que você não está vendo. Isso aí é uma parte que muitos cristãos passam por cima, fazem vistas grossas, ou seja, passam despercebidos, né, desse fato que faz parte da definição de fé, a convicção de fatos que se não veem. Se você está vendo algo, se você está vendo o resultado de algo que você buscava, você não está mais em fé, porque você está vendo aquilo. Para ser fé é necessário que você esteja convicto, que você esteja persuadido sobre algo que você não vê. Quando o Espírito Santo usou aqui o verbo ver, ele não está se limitando à vista humana. A vista humana é um dos sentidos mais aguçados que nós temos. Nós podemos ver coisas a distâncias que o nosso ouvido nem sonha em alcançar, né, em termos de som. Nós vemos antes de ouvir, antes de sentir, antes de perceber, com todos ou qualquer sentido físico. A vista, então, é um sentido mais aguçado, mas aqui nós poderíamos, assim, explicar melhor, né, destrinchar isso aqui dessa forma. A fé, então, é a convicção de fatos que se não veem, se não percebe contato com o fato, nós não sentimos nossa pele, nós não sentimos o gosto, nós não ouvimos, nós não vemos, ou seja, nenhum sentido físico participa disso. A fé é algo espiritual. A fé é um poder que se manifesta do coração humano. Vem do coração de Deus para o coração humano. E é algo espiritual. É algo que acontece na dimensão espiritual, mas se manifesta na dimensão física. Por isso que o mundo que hoje nós vivemos, as coisas que nós tocamos, vemos com os olhos, o lugar onde você está, a parede, a cadeira onde você está assentado, uma árvore, as nuvens, tudo que você pode ver, a natureza, tudo que você pode ver, sentir e tocar aqui, isso veio à existência de um mundo invisível, porque alguém usou de fé na dimensão espiritual e afetou o mundo físico.
mudou as circunstâncias, mudou o panorama do universo, criou o universo. A fé faz isso. Vamos voltar aqui à primeira parte da definição. Hebreus 11:1. Ora, a fé é. Veja aqui, nós vamos falar sobre isso mais tarde. A fé não vai ser, a fé é. A fé toma posse agora de algo que você não está vendo, não está sentindo, não está percebendo com os seus sentidos físicos, mas você tem convicção de que é uma realidade. Você tem convicção que você já possui aquilo. E você se alegra, você começa a sentir no seu coração que você já tem aquilo, e você abandona a ansiedade, a preocupação, porque você já sabe que possui o objeto da sua fé. Você sabe que possui o objeto da sua oração ou da sua petição a Deus. Você já possui o objeto da declaração de fé que sai da sua boca. Ora, a fé é. Ela não será. Porque se fosse para o futuro, seria esperança. Mas nós estamos falando de fé e não de esperança. A esperança é um elemento da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas eu preciso juntar essa esperança com certeza, com convicção. Quando eu junto essas duas coisas, eu tenho convicção em algo que eu estou esperando, em algo que eu espero. E quando eu tenho essa convicção, eu tenho tanta certeza que aquilo começa a tomar forma no meu coração. Eu me alegro com aquilo. Eu começo a falar em linha com aquilo. Eu começo a agir em linha com aquilo. Eu começo a tomar decisões, fazer escolhas em linha com aquilo. Por isso, quando nós cremos no amor de Deus, cremos nas promessas do Senhor, cremos no retorno de Jesus, nas bodas do Cordeiro, cremos nas realidades fantásticas do mundo por vir, no qual nós passaremos a eternidade. Quando nós temos convicção nessas coisas, aquilo começa a tomar forma em nosso coração, e aquilo muda a nossa forma de agir, aquilo muda a nossa forma de lidarmos com as tentações. Quando a tentação vem, você fala assim, não, eu tenho algo muito melhor do que aquilo que você está me oferecendo. Este prazer momentâneo, temporário que você me oferece, tentação, eu tenho fé e tenho convicção em algo muito maior, incomparavelmente maior e eterno. E eu desprezo você, eu rio de você, tentação, eu te repreendo em nome de Jesus. A nossa fé faz isso. A nossa fé no coração verdadeira e genuína toma forma e nos dá vitória contra o pecado, nos dá vitória contra o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a sua fé. O que é fé, então? Fé é uma persuasão. Você está persuadido de algo. Você tem convicção naquilo. A fé divina, a fé bíblica, é uma fé que vem da Bíblia. É dessa fé que nós estamos falando. Pessoas ficam persuadidas por milhões de coisas diferentes e que não têm qualquer fundamento. São crenças em coisas falsas, em coisas que não têm fundamento, coisas que foram ditas, que foram expressas por quem não tem respaldo, por quem não tem caráter, por quem não tem fundamento nenhum. Mas a nossa persuasão é uma persuasão na palavra de Deus. Essa é a fé divina, essa é a fé bíblica. Fé é uma convicção plena. Você tem convicção plena nas realidades espirituais. Fé é uma convicção baseada em fatos que foram ouvidos, ou seja, você ouve coisas e você crê naquilo que ouviu. E eu repito, a fé divina, você crê naquilo que você ouviu, que veio de Deus, que tem fundamento na verdade. Sabe, as pessoas podem estar persuadidas ou convictas em falsos fatos, em afirmações
que são ameaças. Quando você crê nas ameaças do inimigo, o inimigo fala: eu vou roubar de você, eu vou matar você, você não vai conseguir, eu vou impedir, vou tirar isso de você, vai dar tudo errado na sua vida, você não vai conseguir. Quando as circunstâncias fazem isso, você consegue ver ao longe as circunstâncias se aproximando, as coisas sendo destruídas e chegando até você, e você se vê destruído também. Essas ameaças, essa convicção. Quando você crê nessas coisas, isso não é chamado de fé, isso é chamado de medo. Medo é a fé ao contrário. Medo é quando você crê nas ameaças do inimigo. Quando você crê nas circunstâncias adversas. Você crê que aquilo vai te atingir e vai te derrubar e vai te destruir. Então isso não é fé bíblica, isso é medo. Fé é simplesmente o que você crê, principalmente no que se refere à palavra de Deus. Essa é a fé bíblica, essa é a fé que vence. Essa é a fé que nos dá a vitória. A fé que é fundamentada nas Escrituras. Quando nós analisamos a fé dessa forma, nós estamos crendo na palavra de Deus, porque nós temos o entendimento pela fé na pessoa que falou a palavra. A palavra de Deus é poderosa, porque quem a falou é poderoso. Quem nos deu a palavra é extremamente poderoso. É fiel. Ele sempre cumpre o que ele promete. Então, dessa forma, nós sempre temos a vitória. Mas nós precisamos crer nisso, precisamos crer naquilo que Deus promete, crer que Deus é quem Ele disse que é. Saber que Ele não é homem para mentir, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Creia, creia. Sempre na palavra de Deus. Creia naquilo que Ele diz. Eu vou te dar umas definições de fé aqui. Eu queria que você prestasse bem atenção. Se você puder anotar alguma, anote. Eu peguei algumas versões diferentes da Bíblia, até mesmo em inglês. E vou ler a tradução aqui para você. Na versão de Cotton Patch. Cotton Patch disse assim: ora, a fé é a transformação dos sonhos em realizações. É confiar sua vida às realidades invisíveis. Isso é lindo demais. Quando você transforma o seu sonho em realização, é a fé que faz isso. A fé é confiar sua vida às realidades invisíveis. Não é confiar a sua vida ao invisível, a alguma coisa invisível, não. É confiar a sua vida às realidades, coisas reais e invisíveis. Lovett Lights, no Hebrews, é um americano que também trouxe uma tradução poética, mas bem conectada no original também. E ele disse assim: o que é a fé? Você pergunta. Isso aqui é Hebreus 11:1. Bem, a fé é uma certeza interior de que as coisas que esperamos de fato existem. É a convicção de que elas já são nossas, mesmo que ainda não possamos vê-las. Eu vou repetir. O que é a fé? Você pergunta. Bem, a fé é uma certeza interior de que as coisas que esperamos de fato existem. É a convicção de que elas já são nossas, mesmo que ainda não possamos vê-las. Lindo demais. Ou seja, nós temos convicção
naquilo que a palavra de Deus nos diz, naquilo que o Espírito Santo nos diz, é preciso que você entenda também que nós cremos nas Escrituras, na palavra de Deus, mas nós precisamos também crer naquilo que o Espírito Santo fala conosco diretamente. Se o Espírito de Deus te dá uma palavra, meu irmão, creia. Creia nessa palavra. Ande de acordo com ela. Claro, você precisa ter certeza que você está ouvindo o Espírito Santo e há formas de testarmos os Espíritos. E o Espírito Santo é um Espírito. Deus Pai é um Espírito. Nós podemos testar os Espíritos. Podemos falar isso em outra ocasião, mas quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, essa palavra foi registrada pelo Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, usando homens santos do passado que estavam inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo, mas Ele pode nos falar coisas também diretamente. Ele nos fala, Ele nos ensina, Ele nos alerta, Ele nos avisa, Ele nos instrui. Então, quando nós temos convicção nessas coisas que nós ouvimos e cremos que elas já são nossas, então nós estamos andando em fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios 5, 7. Vou esperar você abrir. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos então por fé e não pelos sentidos físicos. Percebe aqui? Visto que então andamos, vivemos, pensamos, agimos por fé e não pelo que nós percebemos com os sentidos físicos. Isso é tão básico, tão importante. Às vezes, o entendimento do princípio de fé nos ajuda, nos permite ajudar pessoas que precisam crer para receber de Deus. E você, para ajudar essa pessoa, para você localizar a fé, porque se uma pessoa a quem você está ministrando está falhando em receber de Deus, receber daquilo que você está ministrando a ela da parte de Deus, é muito bom quando você consegue identificar onde está o problema, onde está a falha. Uma das formas de fazer isso é localizar a fé que essa pessoa possui. Às vezes a falha está na fé. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, olha, eu tenho orado por isso e a pessoa diz assim, e eu vou receber do Senhor. E se você perguntar para ela assim, baseado em que você entende que você vai receber do Senhor? Com a resposta que ela vai te dar, você pode identificar algumas falhas, e aí o que você faz? Você usa essas falhas para criticar a pessoa? De forma alguma. Você quer identificar onde está a falha para você suprir, para você ajudar a pessoa, sanar aquela falta, trazer provisão para aquela fé, ajudá-la em sua fé. Quando você percebe a pessoa dizer assim, eu vou receber de Deus um dia, o que você pode identificar aqui? Essa pessoa, ela está tentando crer, mas na verdade ela está tendo esperança. Então a Bíblia não diz que eu sou salvo pela esperança. Jesus nunca disse assim, vai-te em paz, seja feito conforme a tua esperança. Nunca disse isso. Era sempre de acordo com a tua fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que tem esperança. Não. Tudo é possível àquele que crê. Então, quando você coloca para o futuro algo,
você coloca a bênção para o futuro, então você tem expectativa do futuro, você está esperando algo, você está usando da esperança, e a esperança tem um objetivo, um propósito, e funciona por uma determinada forma para receber as coisas. A esperança, eu persevero em aguardar uma manifestação de Deus. Por exemplo, nós temos a linda, maravilhosa e viva esperança que Jesus voltará, que nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. Essa é uma esperança. Se você crê ou não nisso, olha, Jesus voltará da mesma forma. Se você disser assim, olha, eu preciso usar minha fé para poder eu ressuscitar dos mortos, para que haja ressurreição dos mortos. Não, querido. Isso é uma esperança que nós temos. Porque, crendo ou não, os mortos ressuscitarão. Então, tem coisas que eu tenho esperança, você precisa ter esperança, mas quando você quer receber algo de Deus, você quer mudar uma realidade ao seu redor, você então vai fazer a oração da petição, você vai pedir algo a Deus, você precisa fazê-lo em fé. E a fé toma posse naquele momento. A fé crê que recebe quando ora. Nós vamos ministrar isso mais tarde, em algum momento. Mas, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios 4, 18. Diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Deus nos alerta uma vez após a outra, para que não coloquemos o nosso foco, a nossa atenção nas coisas que se veem, nas coisas visíveis, mas nas que se não veem, nas invisíveis. Por quê? Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você estará andando pela fé quando você estiver andando de acordo com princípios e fundamentos invisíveis, mas reais. Reais porque você sabe que está escrito na palavra, nas escrituras. Então as coisas que Deus disse são muito reais. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Para sempre. De que nós estamos falando? Da dimensão espiritual e invisível da fé. A fé não é intelectual. A fé não é física, não é carnal. A fé não é visível. O objeto da fé não é visível. Você pode ver o que a fé faz, você pode sentir o que a fé provoca, mas ela é invisível. É como o vento, você não consegue ver o vento. Eu nunca vi o vento, você já? Eu já vi o que o vento faz, mas não vi o vento. Você pode ver o que a fé faz, mas você não vê a fé em si. Você vê como as pessoas podem expressar a fé, como as pessoas podem agir em fé. Dessa forma, você vê a fé nas pessoas, através das suas ações, suas palavras, suas expressões. Hebreus 11, 12 diz assim, pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha a força de Moisés. Onde Moisés arrumava força, perseverança, caráter, porque ele andava como quem via aquele que é invisível. A fé permite que você se relacione com Deus mesmo sem vê-lo e mesmo sem ouvi-lo com seus ouvidos físicos. Deus
ocasionalmente, pode permitir que os seus filhos o vejam com os olhos físicos ou o ouçam com os ouvidos físicos. Mas isso é uma exceção. Isso se chama de visão aberta. E a pessoa, então, às vezes até entra num certo tipo de transe, às vezes. E não se escandalize com isso. Essa palavra está na Bíblia. Pedro, lá, meio-dia, lembra? Ele entrou num êxtase espiritual e tem versões que falam que ele estava no transe. Não se escandalize com isso. Essas são expressões bíblicas. Os olhos dele foram abertos. E ele teve uma visão de olhos abertos. Isso é uma exceção, mas nós estamos falando sobre um estilo de vida de fé. Você precisa aprender a andar pela fé, se relacionar com Deus pela fé. Uma pessoa sem fé não consegue orar por muito tempo, porque ela pensa assim: puxa, eu estou aqui já meia hora, uma hora e meia, falando com a parede. Ninguém está me ouvindo aqui, eu estou aqui perdendo tempo. Essa pessoa está totalmente sem fé. Ela está tentando sentir a presença e agir somente pelo sentimento. Se ela não sente nada, então é porque não está acontecendo. Não, querido. Haja, ande como Moisés. Permaneça firme como quem vê aquele que é invisível. Está lá em Hebreus 11, 12. Meu irmão, eu preciso que você creia. Eu quero muito que você entenda que aí na sua casa, onde você estiver agora, Deus está aí. Os anjos do Senhor estão com você. Você precisa aprender a se relacionar com Deus, sabendo que Ele é invisível. Mas que Ele é muito mais real do que as coisas que você pode ver ou tocar. Porque as coisas visíveis vieram a existir das invisíveis. O Deus que é invisível aos olhos humanos, nesse estágio que nós estamos vivendo aqui na Terra, mas um dia nós o veremos com nossos olhos. Louvado seja o Senhor. Esse Deus invisível, Ele é eterno. E as coisas, Ele criou todas as coisas. Foi Ele que te criou. Ele criou as coisas visíveis que são passageiras, estão passando. Se você quer ter uma vida firme, um andar firme com Deus, faça como Moisés. Ele permaneceu firme. É essa expressão usada em Hebreus 11, 12. Como quem vê aquele que é invisível. Aqueles que estão andando em fé, como Enoque, que viveu muitos anos em fé, andou com Deus, porque a fé faz isso, faz com que você ande com Deus. E dessa forma Deus vai poder usar você. Dessa forma Deus vai poder levar você a outros níveis. Quando você aprende a andar em fé, Deus vai se agradar de você. Deus poderá usar você. Você será firme, você permanecerá, você perseverar em coisas que qualquer outra pessoa desistiria, mas você vai permanecer. Você vai perseverar. Quando você orar por cura, você vai crer que recebe, mesmo sem sentir. Fé, você vai crer que você recebe quando você ora, independente daquilo que você sente. Quando a gente ministra a outra pessoa, a gente quer fazer uma atitude de fé, que a pessoa se movimente, que a pessoa cheque. Essa é uma atitude de fé. Você pede para a pessoa verificar, você mesmo faz movimento, você está dizendo assim: não, eu creio que eu recebi, pode ter sido agora, mas mesmo que não tenha sido agora, eu creio que está feito, porque isso foi realizado por Jesus na cruz e eu recebo agora. Eu tenho fé nisso, recebo em nome de Jesus. Você passa a se alegrar no Senhor, passa a agradecer ao Senhor pela sua cura, mesmo às vezes com sintomas no seu corpo, porque a fé demanda isso. Você age de acordo com algo que você não vê e não sente com os sentidos físicos, mas você anda como se visse, como se sentisse pelo seu coração, pela sua fé, por aquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Espírito de Deus nos diz. Eu oro muito agora para que Deus renove as suas forças. Oro para que Deus tire de dentro de você agora, que ultrapasse os níveis da sua vida emocional,
que ultrapasse os níveis do seu corpo físico e te restaure completamente agora. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, aquele que é o maior, nosso Deus é maior que todos, é o que a Bíblia diz. Ele é maior que tudo e todos. Ele mora dentro de você. Ele é maior do que as adversidades ao seu redor. Ele é maior do que a enfermidade. Ele é maior do que o seu problema. E a solução, o poder para te restaurar, está dentro de você. A força que você precisa, a alegria do Senhor está dentro de você. Você precisa, pela fé, permitir que ela seja liberada agora, em nome de Jesus. Eu oro para que você libere essa fé agora, em nome de Jesus Cristo. Comece a dizer agora: eu recebo renovação das minhas forças. Eu recebo a vida abundante que Deus me prometeu. Eu recebo a renovação da alegria da salvação. Aleluia, eu creio que a alegria do Senhor toma conta de mim. O óleo da alegria desce pela minha cabeça, toma conta de todo o meu corpo. A paz que excede todo entendimento toma conta de mim. Eu repreendo toda preocupação, toda ansiedade, toda depressão, tristeza, angústia, todo tipo de coisas que vêm das trevas. Eu rejeito isso agora em nome de Jesus. Comece a ministrar sobre a sua vida agora. Se você puder, saia do seu lugar. Se você puder, fique de pé onde você estiver. Receba isso em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus. Em nome de Jesus. Deixa essa música tomar conta agora. Deixa Deus te usar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus, meu Pai Celeste. Nós te damos louvor, te damos glória, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, abençoa esses irmãos, Pai, que estão nos ouvindo agora, Senhor, pela gravação. Eu oro, Senhor, para que essas palavras que ouviram, Senhor, não sejam apenas um sermão inspirativo, não, Senhor, mas seja uma revelação de realidades espirituais que vão fazer com que eles andem em um novo nível de unção, um novo nível de resultados, que vão se tornar, Senhor, árvores frondosas, portos seguros para todos ao seu redor. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você que está ouvindo essa gravação. Fica com o Senhor. Se possível, ouça de novo essa mensagem, anote tudo que você viu que era novo para você, os tópicos, medite nisso. Nós vamos continuar essa ministração na próxima aula, se Deus o permitir. Deus te abençoe.